Estamos na Semana do Deficiente Visual. Amanhã é o Dia Nacional para celebrar a data, que tem o objetivo de conscientizar sobre a cegueira e falar sobre os direitos dessa população. A estimativa é que no Brasil existam mais de 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual, sendo que a maioria possui baixa visão. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio do RJ o oftalmologista Bernardo Loyola. Tem dúvidas? Mande sua pergunta pelo nosso WhatsApp. O número é o 99313-9599. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Obrigada pela participação. Existem diferentes tipos de cegueira? Isso, são dois tipos de cegueira. Cegueira legal, que é um paciente que não é totalmente cego, mas só que tem que ter a sua qualidade visual diminuída, impedindo suas funções do dia a dia. E a cegueira absoluta, que o paciente realmente não enxerga nada. Alguns pacientes já nascem com cegueira, já é possível detectar isso num bebê? Como é que é feito? Por isso que existe o teste do olhinho. Tem várias doenças que já pode nascer, o bebê nascer cego, como catarata congênita, glaucoma congênita, algum tipo de tumor, como retinoblastoma, que é o mais comum, e algumas doenças infecciosas, como toxoplasmose, que é mais comum, que deixa o bebê cego. E existem também outras doenças ao longo da vida do paciente que pode aí causar a cegueira? Sim, temos várias. Temos as doenças que podem causar reversíveis, né? Causar a cegueira e voltar, como a catarata, e doenças que podem cegar permanentemente, como o glaucoma e a retinopatia diabética. No caso da catarata, tem tratamento, tem cirurgia para ela? Tem, graças a Deus, hoje em dia, com a tecnologia avançada, tudo se tornou uma cirurgia minimamente invasiva, que operou. Se o paciente não tiver nenhuma outra patologia na retina que não permita ele enxergar, é só operar que volta a enxergar normalmente. No caso de baixa visão, o paciente ele apresenta alguns sintomas ao longo da vida? Que sintomas são esses? Os sintomas que os pacientes começam a enxergar, que diminuição de contraste, eles começam a ver que eles não estão mais percebendo, por exemplo, um ônibus vindo, eles veem a televisão, já não vê mais com aquela cor, não consegue ver a legenda. Resumindo, baixando a qualidade visual deles mesmo. Se tem alguma coisa errada, já é bom acender um alerta, né? Por isso que eu recomendo, a Organização Mundial da Saúde recomenda visitar o oftalmologista pelo menos uma vez por ano. E quando a gente é adulto, a gente percebe o que está acontecendo, né? Nas crianças, como é que os pais devem perceber se tem alguma coisa errada, tanto com a criança ainda bebezinha, quanto já maior? Então, assim, o bebê seria o teste do olhinho. As criancinhas maiores seriam o cotidiano dela, o dia a dia dela. Ver que se ela tropeça muito, se ela esbarra muito, ver se ela tem dificuldade de pegar brinquedo. E alfabetizando, ela já consegue falar para você: papai, não estou enxergando, troca a letra, na hora de escrever, escreve errado. Seriam mais essas situações mesmo. Alguns acidentes, batidas e traumas podem prejudicar a visão, deixar algum trauma ali? Sim, a visão, hoje em dia, a que a gente chama de trauma, pode levar até a cegueira absoluta, né, pelo trauma, ou algumas doenças pelo trauma, como a própria catarata traumática. No caso do glaucoma, o paciente tem que ter uma visita regular? Você falou de um check-up geral a cada um ano, mas o paciente que tem algum problema, ele tem que ir mais rapidamente ao oftalmo? Com certeza, com certeza. Assim, esses problemas só são descobertos se você visitar regularmente seu oftalmo. Então, a partir que você visitar seu oftalmo e for detectado glaucoma, por exemplo, essa pessoa tem que ir de 3 em 3 meses. Porque o que é o glaucoma? É a pressão alta no olho. Então, ele tem que ir de 3 em 3 meses para ver se o tratamento está sendo eficaz, medindo a pressão, sua consulta de retina, porque isso o médico pode tratar e acompanhar de mais perto. Lembrando que glaucoma não tem cura, glaucoma tem controle. E os pacientes que têm assim, miopia, astigmatismo, hipermetropia, que usam óculos, eles têm algum risco de desenvolver alguma doença mais grave, até perder a visão? Tem. Hoje em dia existe a cegueira refrativa, né? População mais carente, tudo que não tem condições de visitar o oftalmo, tudo às vezes tem um grau alto, ele entra naquela cegueira legal. Como ele não tem a chance de obter um óculos, tudo, ele vai ficando com aquela visão baixa e dificultando o cotidiano, dia a dia dele. A miopia, por exemplo, quando o paciente é alto míope, existe mais a complicação de ter descolamento de retina, podendo levar a cegueira. A mesma coisa o astigmatismo. O astigmatismo muito alto pode dar uma doença chamada ceratocone, que pode evoluir para cegueira ou para o transplante de córnea.
Chegou uma pergunta para a gente de uma telespectadora, o nome dela é Fernanda, mora em Volta Redonda. Ela diz que comprou o óculos falsificado e que a vista está embaçada. Ela quer saber quais os danos e se é permanente. Até Não, vale o alerta, né? o alerta. Você tem que visitar o seu oftalmologista para passar o grau correto e comprar numa ótica, né? Para você saber a procedência da lente. E não é só a lente, existem várias outros quesitos no óculos que é bastante importante, como o eixo visual, distância nasopupilar. Graças a Deus o dano não é permanente, mas fica aqui o ressalvo que tem que ir no oftalmologista, tem que ir numa ótica de confiança. Essa questão dos óculos, né, com a chegada do verão a gente vê aí promoção em tudo quanto é lugar, às vezes na rua. Tem a proteção UVA, UVB que tem que ser vista, né? Isso é fundamental no verão, por isso você tem que visitar a ótica de confiança e comprar, porque esses que a gente não sabe a procedência, não tem como saber se você está comprando mesmo com a proteção UVA ou UVB. E quais são os hábitos que o paciente deve ter no dia a dia para deixar, né, não ter problema com a visão? Hoje em dia a gente usa muito celular, tablet, tem alguma recomendação até mesmo à distância da televisão? Hoje em dia a gente sabe que não tem como frear a tecnologia, certo? Então algumas recomendações a gente orienta o paciente, como 2h30 no máximo por dia em frente ao tablet, celular, brilho não muito em cima nem muito embaixo, sempre pela metade. E hoje em dia a maioria desses dispositivos tecnológicos já vem com uma tela chamada Blue Control, que o próprio dispositivo tem esse aparato né? para diminuir essas incidentes, esses raios nocivos ao olho. Tá certo, doutora. A gente agradece todas as informações aqui no RJ. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde.